Olá, eu sou a Mafalda Camarate Campos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Awakening in Balance. Acredito que para nos sentirmos mais conectados, equilibrados, plenos e felizes, temos de nos conhecer primeiro e temos de respeitar a nossa essência, a nossa verdade interior. Acredito também que todos temos o poder da escolha e que temos o poder de mudar a cada dia a nossa realidade. Vem comigo nesta aventura. Aqui falaremos de desenvolvimento pessoal, autocuidado, hábitos de vida saudáveis, amor próprio, espiritualidade, de como te tornares a tua prioridade e teres mais tempo para ti e, acima de tudo, como te podes tornar mais presente na tua vida para que a vivas verdadeiramente. Vamos? Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Awakening in Balance. Hoje convidei uma pessoa que me inspira pela simplicidade, pela amorosidade, pela bondade e empatia que transmite em cada partilha, em cada conversa, em cada mensagem trocada. Ela tem um sorriso lindo e tem sempre uma palavra doce para com quem ela se cruza. Diz-se uma apaixonada pela natureza, pelas viagens e pelo estudo infinito do sistema humano. E é por este último que decidiu trabalhar com a numerologia, convidando as pessoas a viajarem e a mergulharem profundamente naquela que é a sua verdadeira natureza. Ela acredita que os números são uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e que podem orientar a nossa vida, mas nunca esquecendo que o poder mora em nós. Ela sonha e acredita num mundo com mais amor e leveza. Hoje tenho comigo a querida e inspiradora Ana Raquel Santos. Ana, muito bem-vinda, é um prazer enorme ter-te aqui. Muito obrigada por teres aceito este convite. Muito obrigada a ti, Mafalda, a sério, muito grata por esta descrição, não é? E tão sensível, também tão empática da tua parte, também sinto esta amorosidade, não é? Desde o primeiro momento também que trocámos mensagens e por isso é uma honra estar aqui, a sério, obrigada. Olha, Ana, antes de entrarmos na numerologia, diz-me, eu gostava de saber quem és tu? Sim. Se tivesses que descrever quem é a Ana Raquel Santos. Sim, olha, de facto eu vou pegar em alguns pontinhos que já trouxeste, porque eu sinto que no fundo eu sou alguém que, apesar de estar em constante, eu reconheço, não é, em constante transformação, a minha essência é de alguém que gosta de viver com esta leveza que também referiste, não é? Com esta empatia, com esta fluidez. Eu sinto que a liberdade também é aqui uma palavra e um valor que está muito presente ao longo do meu caminho. A liberdade de sermos quem quisermos, de procurarmos cada vez mais por aquela que é a nossa pureza, não é? Ou seja, quem nós somos antes da educação que tivemos, não é? Do que a sociedade nos diz que somos, e no fundo eu sinto que sou então esse espírito livre, e que busca aqui também por se mover por este amor, por esta compaixão. Parte também muito da compaixão para comigo, até mesmo perante os meus processos de desenvolvimento, os processos mais desafiantes que às vezes abraçamos, que fazem parte, continuam sempre a fazer parte. E no fundo também sinto muito a conexão com a natureza, com os animais, com as pessoas, apesar de às vezes também sentir que necessito do meu espaço, de algum recolhimento, mas sempre senti que também queria ajudar as outras pessoas, sempre também gostei muito de animais e o contacto com a natureza sem dúvida que é assim parte do meu dia-a-dia, porque eu até costumo partilhar que se eu tiver um dia sem estar na natureza, nem que seja ali 5, 10 minutos a contemplar o céu, quando não posso estar mais tempo, quando posso sair só um bocadinho, não é? Para também apreciar, até mesmo num dia, lá está, menos alegre, menos caloroso, num dia de chuva também apreciar a própria chuva. Acho que isso são assim pequeninos hábitos que já estão tão enraizados que também sinto que me acabam por me definir, de certa forma. Por isso, Tu sempre foste assim, sempre viveste desta forma assim fluida e leve, ou isto foi aparecendo, foste conectando cada vez mais contigo e percebendo que esta era uma forma de viveres melhor de acordo com a tua natureza interna?
Sim, olha, ótima questão, porque eu olhando mesmo para trás, não é? Eu vejo que antes já houve assim largos momentos, largos períodos, anos de uma Ana que vivia, parece que a contracorrente, não é? Ou seja, parece que não estava de acordo com esta natureza interna. E também já agora para desconstruir, não é? A leveza não significa facilidade, mas sim, hoje Claro, cada vez mais é tão bom, não é? Quando encontramos estas estratégias para, lá está, vivermos, mesmo passando num momento desafiante, como é que eu posso trazer maior leveza? Mas sim, no passado não, eu até podemos começar pela infância, tive assim uma infância mais rígida, uma educação mais rígida, aliás, depois também houve ali um período de dúvidas, porque eu queria ajudar os outros, mas não conseguia entrar em medicina, enverdei por engenharia alimentar, e depois durante o meu período assim profissional, eu até partilho que experimentei assim vários trabalhos, porque ou não me identificava tanto com os valores, ou sentia que estava em esforço, ou sentia que a vida tinha que ser mais do que trabalhar das 9 às 5, das 9 às 6 e estar ali contra a corrente, não é? Como utilizei esse termo, porque eu sentia-me literalmente assim. E portanto, não. A Ana foi-se autodescobrindo, autoconhecendo e percebendo que de facto era importante para mim, não é? E continua a ser assim um processo, aliás, graças ao autoconhecimento, ferramentas como a numerologia, human design, astrologia, elas todas depois se cruzam e têm vindo a mostrar, não é? Olha, não está estragada, está tudo bem contigo, é mesmo assim a tua essência, a tua pureza, e de facto existem estratégias, não é? E temos recursos para ao longo do nosso caminho irmos ajustando para nos conectarmos cada vez mais com estas nossas necessidades muito importantes. Uhum. Olha, eu sei que adoras viajar, tal como eu, não é? Que Sim. adoro viajar e que por isso mudas muitas vezes, inclusive do local onde vives, não é? Tens Sim. mudado. O que é que estas viagens te trazem? O que é que aprendes? Porque é que te fazem vibrar tanto? Também te ajudam neste autoconhecimento? Sim, olha, eu costumo até partilhar que sinto que as viagens são também uma própria ferramenta de autoconhecimento, porque parte muito desta necessidade que eu também sinto que tenho de experiência e novidade, de conhecer assim novas pessoas, de conhecer novas culturas, novas formas de estar, apesar de eu também já ter vivido em vários pontinhos do nosso país, e isso também é muito interessante, porque até mesmo dentro do nosso próprio país a forma como se vive, não é? Todos nós somos de facto únicos e até o próprio ambiente que nos envolve, dependendo aqui do Alentejo, do Norte, do Centro, difere, não é? Das pessoas também com as quais nos vamos cruzando. E eu sinto que o facto de eu também abraçar essa coragem de me expor e de sair da minha zona de conforto, porque muitas das vezes saio da zona de conforto, vou conhecendo também partes de mim que talvez, não é? Se eu estivesse no mesmo lugar, talvez elas não viessem tão ao cimo, não é? Não se expusessem tanto, porque às vezes até posso achar que, ok, eu até sentia que era flexível, mas agora aconteceu isto, não é? Como é que eu posso então conectar-me com esse meu recurso da flexibilidade e fluir mais? Lá está, trazer a tal leveza mesmo nesse processo que pode ser desafiante, não é? Que nos coloca ali mais fora da zona de conforto. E também sinto que me ajuda muito às vezes a ressignificar e depois a beber, não é, da sabedoria de outras pessoas, da visão de outras pessoas, de outras culturas, por isso sim, gosto mesmo muito. Eu concordo, eu acho que é quando nós saímos da nossa zona de conforto, não é? Quando nos permitimos e arriscamos e vamos, que tudo transforma, não é? Sim, E que tudo pode evoluir e que tudo pode, de facto, evoluir para algo melhor, não é? Porque quando isso, estamos sempre no mesmo sítio, a coisa está tranquila, mas também não saímos dali, não é? sim, Olha, eu adoro tudo o que sejam ferramentas de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e por isso a numerologia, como ferramenta ancestral que trabalha estas áreas, desperta-me imenso interesse e curiosidade. Como é que a numerologia surgiu na tua vida? Como é que chegaste a ela? E o que é que ela representa para ti? sim.
É muito curioso porque a numerologia, eu até costumo dizer que quase que tropecei, quase que ela apareceu assim na minha vida sem eu procurar muito, porque eu recordo-me ali desde os 18 anos aproximadamente de ver várias intervenções, até era do Miguel Gonçalves na altura, um psicólogo que ele depois também criou o próprio projeto na área do desenvolvimento pessoal, e depois começo a acompanhar também vários coaches, várias pessoas, vários autores nesta área do desenvolvimento pessoal. Já tinha feito algumas formações em mindfulness, em os fundamentos de coaching, fundamentos de neuroestratégia, e entretanto surge-me aqui a numerologia, e surge-me em 2019, sim, salvo erro, já vai quase 3 aninhos, sim. E isto tudo porque eu já tinha feito também uma mapa astral, já tinha feito também algumas terapias, não é? Alternativas, chamadas alternativas, que eu acho que até o nome que custa, não é? Porque tudo faz parte, tudo faz parte de nós e portanto, a alternativa é quase que tirá-la, não é? Alternativas que cada vez são menos alternativas, não é? Porque cada vez mais Exatamente, pessoas procuram estas sim. ferramentas de autoconhecimento. Isso, exatamente. Esta visão mais holística, não é? Que a própria medicina tradicional ocidental também pode trazer isso. E então, eu cruzo-me com a numerologia no Instagram, nas redes sociais. Estava a percorrer o feed e encontro um desafio para participar para quem a vencedora, no fundo, ganhava um curso de numerologia. E eu confesso, Mafalda, que eu na altura eu não tinha possibilidades financeiras na altura para pagar essa formação, mas estava a viver um período de muita turbulência relativamente ao meu lado profissional, ou seja, eu não estava totalmente satisfeita na altura com o meu trabalho, eu até já estava a colocar em causa, já estava a juntar até dinheiro para me despedir, para ir viajar, para arranjar até, quiçá, trabalho noutro país. Portanto, quando aquele desafio surge, eu não tinha de facto o fundo de maneira suficiente para investir na formação, mas eu decido concorrer e dar o meu melhor. E aquilo era um desafio de 5 dias, nós tínhamos que partilhar diariamente algo nosso, algo muito nosso, e eu sinto que coloquei ali, dei mesmo o meu melhor, coloquei toda a minha energia, todo o amor, toda a entrega, e no final ganho essa formação. E, e a sério, eu sinto que foi assim mesmo um ponto de viragem na minha vida, porque foi uma formação que me acrescentou imenso, que contribuiu imenso, lá está, para aquele sentimento até quase, sabes, de validação, não é? Não está estragada, está tudo certo, porque como mergulhei de forma tão profunda, foi ligeiramente diferente, não é? Claro, de só ter uma sessão, de só ter uma terapia, não é? Estas leituras, seja de uma pastoral, seja, foi diferente, foi uma jornada de 3, 4 meses, penso eu, e então foi mesmo intenso, profundo, e depois vem a pandemia. Eu já tinha junto então algum valor para me mudar. Eu normalmente até quando faço isso venho assim com o valor, às vezes as pessoas perguntam, mas é preciso também algum valor financeiro para viajar, e eu partilho que muitas das vezes eu até venho quase com o dinheiro à justa, porque claro que se acontecer, não é, o meu pior cenário é voltar no limite para casa da minha família, não é? Ou seja, nunca vou passar dificuldades, etc. Mas é mesmo até para me dar uma certa adrenalina e motivação, não é? Para ir à luta, para ir atrás dos meus sonhos, enquanto tiver saúde, não é? Eu acredito que há sempre possibilidades de encontrarmos essa forma de nos sustentarmos e essa abundância também da qual somos merecedoras. Mas então, isto para dizer que nesse momento da pandemia já tinha acabado a formação de facto provocou aqui muita transformação interna, a Ana estava diferente, talvez ainda não tivesse a confiança suficiente para avançar com um projeto próprio, mas eu já tinha comprado o bilhete para me mudar, com a intenção de, era na altura para aqui, para Fuerteventura, e entretanto eu não consigo voar, ou seja, a minha intenção seria mudar-me para aqui para tentar arranjar um part-time aqui, para conciliar, então, avançando aqui para o projeto de numerologia,
mas dou por mim em casa, fechada, ok, e agora como é que eu vou arranjar trabalho, não é? Quando estávamos a viver algo novo, que também não sabíamos ainda como é que se iria desenrolar, e percebo, olha, se calhar isto é um empurrão da vida, tens várias formações já na área de desenvolvimento, não é? Concluíste esta numerologia, por que não experimentar? Até mesmo para ver o que é que eu sentia, não é? Ou partilhar esta ferramenta com outras pessoas. E então, Mafalda, eu comecei por oferecer leituras, comecei por perceber primeiro às pessoas mais próximas, depois elas recomendavam outras, e comecei a perceber, sabes, um impacto maravilhoso. Aquela Ana, criança e adolescente que sempre queria ajudar o outro, começa aqui a ganhar uma vida e começa a ganhar uma alegria, sabes, uma realização do género, ok, isto é possível mesmo acontecer e tornar-se real. E depois confesso que o meu projeto nasceu, saiu de mim, nasceu assim, graças também a todas as pessoas que confiaram em mim, não é? E que também me deram essa alavanca. E eu, a partir daí, desse momento, trabalho a 100% neste projeto. E o teu projeto foi sempre online ou começaste presencial? Porque já começaste em termos de pandemia, não foi? Sim, sim. Então foi sempre online e só depois, quando eu volto para. Depois aqui em Fuerteventura também fiz 2 ou 3 leituras presenciais na natureza que foram incríveis. E quando volto para Portugal, que estive a viver em Aveiro, agora nestes últimos meses, lá também cheguei a fazer algumas presenciais, mas numa fase inicial foi sempre maioritariamente online. Uhum. Olha, ao conhecermos o nosso mapa numerológico, nós temos uma boa base de orientação, pois são-nos reveladas tendências de acontecimentos e comportamentos, não é? Pensas que a numerologia nos conduz a um maior autoconhecimento e a um maior equilíbrio interno, conexão, fluidez, porque como começamos a conhecer-nos, não é? Percebemos aquilo que estavas a dizer, que eu não estou estragada, não é? Eu sou assim, é a minha natureza. Começamos a fluir melhor porque já não nos castramos, já não achamos que nós é que temos um defeito e começamos a fluir melhor com a nossa natureza verdadeira. Sim, olha, eu sinto muito isso e sinto que quanto mais até invisto, não é? E sobretudo através da numerologia, porque ainda hoje eu volto lá atrás ao meu mapa, pego no meu mapa, ok, faz tanto sentido, não é? Eu estar até a viver isto de acordo com o meu ano, de acordo com o meu ciclo, não no sentido de total apego, mas no sentido de orientação. E então eu sinto mesmo que a numerologia tende a orientar-nos para esta clareza, para este alívio. É como nós transformássemos o caminho do autoconhecimento não intenciona ser caminho da autopunição, não é? Como eu às vezes até costumo, não é suposto nós também punirmos, não é? Trazer ainda mais peso para nós. E então, sim, como o nosso mapa, não é, que ainda é bastante completo, nós mergulhamos então no estudo pormenorizado do nosso nome, da nossa data de nascimento, vamos nos conectar com as energias, a vibração primordial da nossa essência, propósito de vida, ciclos de evolução, anos pessoais, realizações, número de alma, tudo. São várias leituras ou numa consulta tu apresentas logo essa panóplia, o propósito, não é? A leitura do propósito da alma, tu apresentas logo isto tudo, estes dados todos? Exatamente, sim, eu apresento porque eu estudei e aprofundei depois, ainda realizei mais formações na área da numerologia pitagórica. O mapa por si só, ele de facto abrange aqui mais de 20 parâmetros, ou seja, entre o número de essência, o número de realização, o número de alma, estes parâmetros que referi, e é mesmo esta própria dinâmica entre todos eles que depois expressa a nossa individualidade. E é como se, eu gosto de olhar para os nossos números, por isso é que às vezes é desafiante quando perguntam, não é? Ai, ok, mas qual é o meu número? Como é que eu posso calcular o meu número? E de facto nós temos vários números, não é? Vários parâmetros de numerologia, através da visão pitagórica. E então eu sinto que olharmos para todos estes nossos números, eu gosto de olhar para eles como se fosse a nossa equipa de recursos. Ou seja, na prática, eu posso ter aqui desejos mais profundos relacionados com um determinado número que nos dá aqui determinadas características,
as tais tendências de comportamento, as necessidades por satisfazer. Se eu tiver o outro número na essência, ele também me vai dar mais informações sobre a minha natureza, sobre dons primordiais e assim sucessivamente. Ou seja, de facto, ao criarmos esta reconexão, esta conexão maior internamente, eu sinto que depois na prática, neste caminho da experimentação diária, conseguimos sim, o objetivo primordial até é mesmo esse, encontrar esta maior fluidez. Isso acontece às vezes muito no caso dos nossos ciclos e dos nossos anos, porque às vezes o momento atual, por exemplo, estamos aqui todos, não é, com uma vibração atual, com um ano universal, mas internamente eu posso estar a viver um ciclo produtivo e um ano pessoal com vibrações ligeiramente distintas, ou seja, um número com um movimento até ligeiramente oposto. Um exemplo pode ser um ano de maior expansão, não é? Como nós também vivemos o ano 2021, mudanças, o 5, que era de abertura, que era de quebra de alguns padrões, mas se eu tiver no ano pessoal 7, e isto, claro, aqui estou só a trazer um exemplo porque o nosso mapa é mesmo muito complexo, não é? E é para não nos enquadrarmos aqui em caixinhas, tal seja, mas podemos estar num movimento contrário de respeito pelo nosso recolhimento, pelo nosso... O número pessoal é sempre mais forte do que o coletivo, não é? Por exemplo, o 2022 é um ano 6. Isso. Se eu tiver num número pessoal, num mês ou num ano pessoal, 8, vai prevalecer mais o 8 do que o 6, é isso? Sim, mas depois tem que os coordenar, não é? Perceber. Exatamente. Coletivamente a tendência é uma. Exatamente, sim, para não haver este desfazamento, não é? Ou seja, se calhar a vida, não é? As pessoas, os meus clientes, as pessoas ao meu redor estão a pedir-me isto, mas eu até queria abrandar e tenho algum desafio em respeitar aqui o meu tempo interno. E então o convite é nós tomarmos esta clareza para, ok, na prática, como é que eu posso reorganizar aqui os meus recursos, não é? E que estratégias é que eu posso trazer para aqui, para este meu momento atual, para equilibrar os dois mundos, o externo e o interno. Sim. Há alguma ferramenta que a pessoa possa usar na internet, como há, por exemplo, ferramentas para fazer o mapa astral, para a pessoa saber qual é o seu número pessoal, não é, de nascimento, e depois, sabendo genericamente o que é que cada número quer dizer, ter uma orientação? Isto se a pessoa não quiser, numa fase inicial, marcar logo uma consulta. Uma consulta. Sim. Olha, Sim, peço desculpa pela interrupção. Sim. Por acaso, em termos de programas, eu penso que já, aliás, esse até era um objetivo meu, era criar um Excel, mas eu depois afastei-me porque confesso que criar à mão o próprio mapa, e até vivenciámos isso nesta formação de numerologia, criar à mão permite-nos criar aqui uma conexão ainda maior com os números de cada pessoa, sim, mas se as pessoas desejarem, eu também posso partilhar de uma forma assim mais rústica e manual, para que somarmos, é só somarmos a nossa data de nascimento, portanto entre o nosso dia, o nosso mês e o nosso ano, ou seja, se alguém tiver nascido, não é um bebê que nasce hoje, é 6 mais 4, eu aqui estou a tirar os zeros porque matematicamente eles não têm o valor, e depois somamos então mais 2, mais 2, mais 2 do ano. Podemos, claro, simplificar 6 mais 4 mais 6 porque o ano dá 6, e esse será então o propósito de vida de alguém que nasce hoje. Isso daria 16, não é? Exatamente. Seria um número 7, é isso? Seria um número 7, era esse mesmo, esse passinho adicional, porque na numerologia nós estamos constantemente a somar até obtermos só um número inteiro, ou seja, de 1 a 9. Apesar de que depois também temos os números mestres, o 11, o 22, e eles também têm uma determinada mensagem. Agora, eu acho que uma das páginas também assim bastante conhecidas da numerologia, penso que é o numerologist.com, penso eu. Eles têm uma forma de nós calcularmos, introduzindo assim a nossa data de nascimento, penso, sim, acho que não nos pede um nome, salvo erro, e dá-nos assim alguns números com determinadas mensagens. Se as pessoas tiverem curiosidade e interesse em explorar, também pode ser bastante interessante. Claro que será sempre assim conceitos mais gerais, não é? Talvez, porque depois cada numerólogo numa leitura acaba por trazer esta dinâmica assim mais claro, específica. como na astrologia a pessoa poder saber o seu signo, não é? De nascimento. Isso mesmo.
há todas as outras influências, não é? O Isso. ascendente, onde temos os planetas, em que casas temos os planetas, etc. Um, Estás-nos a dizer que através da data nós conseguimos saber o nosso número de nascimento, não é? Esse é o número do propósito, porque muitas pessoas querem de facto saber o seu propósito de vida ou estão nesta procura de saber o seu propósito de vida. A data dá-nos esse número do propósito. E o nome? Porque também se pode fazer um número pessoal, não é? Através do nome. Sim, a parte do nome dá-nos assim mais de 15 parâmetros, ou seja, o primeiro, a soma das letrinhas do primeiro nome. E como é que nós fazemos a conversão do nosso nome? É graças à tabela pitagórica, em termos de numerologia pitagórica, porque já agora há também a numerologia cabalística, há a numerologia tântrica, ou seja, há várias visões da numerologia. No fundo, todas elas partem deste sentimento comum, desta observação de muitos matemáticos e filósofos. No caso da pitagórica, claro, vem aqui da parte do legado ancestral de Pitágoras da visão do pitagorismo, claro, que ele nos deixou, mas todas elas partem de que, ok, os números estão em todo o lugar, não é? Os números estão na nossa programação informática, nos cálculos de uma receita, quantidades, tempo, horas, estão em todo o lado. E então, neste caso, na numerologia pitagórica, nós utilizamos uma tabela que é a tabela pitagórica, as pessoas conseguem encontrar também no Google se pesquisarem, e vamos converter cada letra a um número. Por exemplo, o A é o primeiro, portanto o A tem aqui a correspondência ao número 1. E então, se sentirem o primeiro nome próprio, ou seja, no meu caso Ana, no teu Mafalda, este será o revelador do número da nossa essência. Depois, no meu caso, é Ana, porque eu sou Ana Mafalda. Ok, sim, obrigada. Não junto Ana Mafalda, é só o Ana. É só o Ana, sim. Okay. No teu caso, Mafalda, sendo o segundo nome próprio como o meu, que é a Raquel, não é? Se for o nosso segundo nome próprio, ele vai corresponder ao nosso plano afetivo, ou seja, aos nossos relacionamentos. O que é mais importante nos nossos relacionamentos, sim. E esse é outro parâmetro. Depois também temos aqui os nossos apelidos. Depois uma curiosidade é que a soma de todas as nossas vogais, de todo o nome completo, vai nos dar o número de alma. A soma de todas as consoantes vai nos dar o número da realização. E por aí fora, ou seja, a soma de todas as iniciais vai nos dar o traço dominante de personalidade. A soma de todas as letras dá-nos o número da expressão. Portanto, temos aqui vários parâmetros para desenvolver. Ana, uma questão, uma pessoa que seja casada usa também o nome, o apelido de casado, ou usa sempre o nome de solteiro para ver os seus números? Sim. Então é uma pergunta muito pertinente, porque nós vamos sempre considerar para a realização do mapa destes cálculos que eu acabei de referir o nome da certidão de nascimento, ou seja, aquele que está registado a quando do nascimento, mas depois vamos analisar à parte qual é a vibração que o apelido casado acrescenta, ou seja, que aprendizagens, que desafios, que acréscimo de energia é que é feito, que acréscimo de vibração é que é feito. Sim, isso também tem uma mensagem. Sim, eu acho um mundo maravilhoso e tenho imenso de explorar. Diz-me uma coisa, Ana, se puderes dizer aqui quem nos ouve, assim muito brevemente e de forma muito genérica, o que é que cada número representa, de 1 ao 9, eu acho que seria útil, se as pessoas quiserem de facto fazer já os cálculos do seu nome e da sua data, poderem ter assim uma primeira visão. Claro que sim. Sim, partilho com todo o gosto, e já agora até estava a sentir em partilhar também esta questão até do propósito, não é? Porque normalmente houve até uma fase que eu senti que às vezes até é quase como que uma pressão, não é? Para nós estarmos a viver alinhadas ao nosso propósito, e eu também gosto às vezes de desconstruir e lá está, trazendo esta leveza, que eu também olho para o propósito como algo que nos faz, acima de tudo, sentir bem. E no fundo é uma questão de nós permitirmos também abrandar e olhar verdadeiramente, e às vezes até ir lá atrás à nossa criança interior e perceber, olha, que brincadeiras é que eu gostava de fazer em criança, não é? Como é que eu lembro-me de sempre quis ajudar e eu cuidava das minhas bonequinhas, brincava, tinha assim uma agenda a brincar, mas chamava-as como se estivesse a dar as consultas, também amava dançar, ou seja,
acima de tudo que possamos também fazer algo que nos permita sentir bem e nós vamos perceber este alinhamento interno. Se estivermos atentos, não é? Nós vamos conseguir aqui olhar e perceber, certo, isto está aqui de acordo com os meus valores, não é? Não estou, a contracorrente está-me a vir muito, não é esta expressão, não estou aqui em esforço, não estou... Agora, claro que sim, este número de propósito, por exemplo, não é? E mesmo fazendo aqueles os restantes cálculos que eu já partilhei que as pessoas podem fazer e explorar e também experimentar, de 1 a 9. É muito curioso porque um dos princípios da numerologia diz-nos precisamente que não há números bons nem há números maus. Ou seja, todos eles são importantes, todos eles trazem aqui um conjunto de características potenciadoras, não é? Ou seja, reveladoras aqui do nosso potencial, também nos revelam necessidades nossas e depois também, se em momentos mais desafiantes ou em desequilíbrio interno, também eles nos podem dar muita clareza. Se calhar é normal eu estar a viver isto, não é? Ou estar a necessitar de olhar mais para esta necessidade, ok? E então, nós começamos no 1 e é como se houvesse aqui um trânsito, não há nenhum superior, mas há um trânsito de evolução, de 1 a 9. E no 1 nós olhamos e até simbolicamente ele é assim uma barra, não é? Assim, firme, por isso ele vem nos representar muito a força do eu, o poder do eu. Quem é que eu sou? Qual é a minha vontade? O 1 também nos revela muito aqui a capacidade de pioneirismo, de iniciar coisas novas, porque o 1 é o início de tudo, é o que marca que o princípio de todas as coisas. Portanto, é também um convite para olharmos para nós, para iniciarmos o caminho, escolhermos as coisas novas que estão alinhadas a nós, com coragem, com determinação. Ou seja, se eu tenho um no propósito, eu também posso estar aqui para abraçar este caminho, até trazer coisas novas, ser pioneira, um pouco também conectado aqui com a energia da liderança. O 8 é mesmo de liderança pura através do seu exemplo, mas o 1 também tem esta capacidade de se chegar à frente e de trilhar o caminho pela realização pessoal. É uma energia mais masculina, de fazer acontecer, ok? Portanto, aqui é quase como se fosse o homem, é a energia representada, apesar de nós mulheres também termos essa energia e muitas pessoas também podem ter aqui muito presente. O 2 já é a união, é como se é uma energia mais feminina, é quase como se fosse uma energia mais da mulher e é uma energia muito de empatia, de sensibilidade, ou seja, de dar a mão ao outro, de união, de companheirismo, de cooperação com o outro. E ele vem nos recordar muito da dualidade, por isso é um convite para aceitarmos a dualidade natural que existe na natureza, né? Ou seja, o dia e a noite, o sol e a chuva, as várias estações do ano. Nós também temos, através das nossas emoções, a alegria, a tristeza, a raiva, a capacidade criativa, ou seja, todos estes nossos lados, todas estas nossas partes também são importantes que nós as aceitemos, que olhemos para elas, que possamos transformar e utilizá-las como energia e como informação muito útil no nosso caminho. Portanto, por isso estamos a viver aqui um ano com a repetição do 222, ou seja, a dualidade pode estar cada vez mais exposta e o convite é para nos unirmos, para criarmos parcerias, para encontrarmos o nosso próprio equilíbrio interno e o equilíbrio coletivo. Por isso é que a energia mais sensível, mais feminina. O 3 é como se fosse a criança, portanto, do homem para a mulher, claro que não tem que ser necessariamente assim, não é? Mas vem o 3, vem aqui a energia da nossa criança interior. O 3 é muito mais um convite à nossa expansão. É um convite a também comunicarmos muito a nossa verdade, comunicarmos o nosso valor, criarmos. Eu associo muito aqui o 3 à nossa voz, eu sou, eu comunico, é a minha verdade, não há propriamente verdades absolutas, mas é importante eu colocar os meus valores, mover-me, criar também tendo em conta os meus valores e trazer maior leveza, trazer mais diversão. O 3 também gosta disso, tem aqui uma característica que é também algum poder da observação, pode também ter este talento natural que é ok, capacidade de observação para depois comunicar alinhada também a quem está ao seu redor e expandir. A abertura de novos caminhos também está aqui muito conectada com o 3. E depois do 3, portanto,
uma energia mais masculina, não é? Do 1, uma energia feminina do 2, uma energia mais leve e divertida do 3. Vem a estrutura, vem o 4, porque o 4 é um número mais de conexão com a organização, com as nossas bases, com o nosso planeamento. Outra vez a energia é um pouco mais masculina, neste caso é de ordem, ou seja, de planear algo para depois materializar. Por isso o 4, todos os números têm o seu ponto ideal, não é? O seu ponto de equilíbrio e o ponto desafiador, ou seja, o 4 muitas das vezes nós vivemos, por exemplo, o ano 2020, foi aqui talvez um claro convite à reconstrução, à reorganização. Okay? Portanto, ou é para construir se as coisas estão bem, estão na ordem de vida, ou então pode haver aqui esta reorganização, este convite à reorganização. E normalmente, se nós tivermos alguns 4s, pode também ser importante não exigirmos tanto de nós, porque às vezes o 4 é aquela. Pode haver ali uma ténue tendência de perfeccionismo, portanto, é trazer um pouco a leveza do número seguinte, que é o 5. Ok? Eu sou número 4 em termos de data de nascimento. Sim, boa, sim. E ano, e se juntar o dia, mês e ano, também sou número 4. Uau, sim. Então pode haver, ou seja, um dos teus dons é esta capacidade de te organizares para também materializares, porque no fundo é uma energia também assim mais masculina de fazer acontecer, mas pode ser importante abraçares a tua leveza e fluidez para o 4 estar no seu equilíbrio. Sim, boa. Certo. É. E logo a seguir vem então o 5, que o 5 vem trazer equilíbrio ao 4, mas ele também precisa de recorrer ao 4. Ou seja, nós temos vindo a fazer sempre isto, não é? De 1 a 9 há aqui esta evolução e todos eles se acabam por interligar, porque todos eles acrescentam um ao outro mutuamente. É como nós, cada um de nós é único, mas vamos nos complementando, digamos assim, não é? Acrescentando. E então o 5 ele fala-nos muito da liberdade de sermos, fala-nos muito da capacidade de sermos nós próprios também, em termos de o que é a liberdade para mim. Talvez a liberdade não seja assim algo tão longínquo, não é? Talvez a liberdade seja eu dizer não quando eu necessito realmente dizer não, talvez a liberdade seja de facto eu acreditar e escolher acreditar que posso ter um trabalho que me preenche, que me faz feliz e traçar aqui o caminho para tal. Talvez a liberdade seja eu libertar-me de algumas capas, não é? De que, ok, algumas pessoas até acham que eu sou assim, mas eu não sou realmente assim, então eu vou mostrar-me como eu sou. E o 5 traz então aqui este gosto também por aventura, possivelmente também traz alguns 5 pela questão, não é, da conexão à aventura, viagens, e ele também nos conecta aqui muito com, às vezes, uma irreverência positiva, ou seja, a ruptura, a mudança, a ruptura de padrões. Também tem aqui uma energia de certo desapego, porque eu deixo ir quem já não sou para ser eu próprio. Portanto, tem aqui, é assim, o 5 é mesmo de ser livre, ser quem quiseres e ousa experimentar coisas novas também. Sim. Gosto do 5. Sim, exatamente. Eu por acaso tenho alguns 5 no mapa, sim, portanto, é provável que também tenhas pela energia que emanas, sim. Ou pelo menos que o teu 4 esteja tão bem equilibrado que também se conecta aqui muito com esta leveza dele próprio, sim. E depois então, deste 5 passamos para o 6, que é outra vez uma energia mais feminina, é o número mais maternal. Ele até simbolicamente, ele remete-nos para uma mãe aqui com a barriguinha, não é? Ou seja, já tem gestação. E já agora para partilhar, que eu também gosto muito de partilhar, o 5, eu associo muito à estrela de 5 pontas, que somos nós, né? Ou seja, porque os nossos bracinhos abertos, as nossas pernas e a quinta pontinha será aqui a nossa cabeça, o nosso chakra coronário. Portanto, ele recorda-nos desta fluidez também por todas as nossas partes. E então, só agora para voltar ao 6, que é esta mãe grávida, esta mãe que está aqui a gerar uma nova vida, portanto, é uma energia de muito cuidado para com o outro, de serviço também para com o outro. É uma energia que gosta mais de harmonia, de estabilidade, que pode trazer-nos aqui à tona dons, de deixar um toque de beleza nas coisas que faz, de
receber também bem os outros, de ter aqui um talento até para a estética, ou seja, são pessoas que gostam de também criar as coisas de uma forma bonita, harmoniosa e contribuem muito assim para o outro, ou seja, pessoas que gostam de receber muito bem para um jantar, de entregar um presente a outra pessoa, com esta atenção ao detalhe, se ressoa, se é necessário. É muito esta energia assim na prática do 6, do serviço, de cuidar. E por isso é importante o reconhecimento de que, ok, eu posso servir sem estar em esforço, não é? Sem colocar em causa a minha própria segurança, a minha própria harmonia, a minha própria estabilidade. E eu trouxe aqui também a palavra segurança, porque o 6 gosta mais desta estabilidade e segurança. E nós, curiosamente, no ano 6, não é, podemos estar aqui a sentir, ok, se calhar a minha segurança ou a minha estabilidade pode estar a ser um pouco colocada à prova, portanto, como é que eu posso, através do 2, não é, da repetição do 2, como é que eu posso, através das minhas emoções, da minha sensibilidade, da capacidade de me unir às outras pessoas com empatia, de pedir ajuda. O 2 é a recordação, não é? Vamos dar as mãos. Se eu precisar, eu também posso pedir ajuda. E portanto, isto tudo num caminho de, ok, construção de maior harmonia entre todos. Portanto, só aqui para trazer até esta clareza. E a seguir ao 6, passamos para o 7. E o 7, curiosamente, eu acho que ele é assim um espelho incrível sobre até a própria numerologia, porque o 7 fala-nos do equilíbrio entre o lado mais racional e científico com o lado espiritual, com o lado de conexão interna, com a conexão com o outro, com a conexão com o nosso coração e intuição. Ou seja, quando nós temos alguns sets no mapa, isso pode revelar-nos dons no sentido de, olha, se calhar até podemos enverdar por um gosto, por estudarmos coisas mais práticas, mais científicas, questionarmos. Crianças, por exemplo, com 7, é normal que elas coloquem ainda mais o mamãe, mas porquê isto? Porquê aquilo? Gostam de trazer este questionamento, esta curiosidade. Mas também, depois na prática, podem ser seres muito intuitivos, com uma intuição, todos nós a temos, mas eles podem ter esta intuição muito mais à flor da pele e utilizar também esta intuição no sentido de guiar o outro, e o 7 revela-nos muito esta capacidade de sermos aprendizes e professores, não é? Ou seja, para fazer aqui o ciclo da sabedoria, eu aprendo, eu pesquiso, mas depois também partilho. E então porquê que ele me faz lembrar muito a numerologia em si? Porque a numerologia parte da ciência exata, que é matemática, porque estamos sempre a fazer cálculos, mas conciliamos esta ciência exata com o estudo da simbologia dos números, que é misticismo, que é uma observação, não é? Que vem aqui de filósofos, matemáticos, observadores, portanto já não é considerada, não pode então ser considerada ciência exata, porque este simbolismo vem da observação intuitiva, vem da observação, aliás, a simbologia do próprio número é um significado metafísico, não é? Vai um pouco além da capacidade, sim. E então 7 faz-me lembrar muito desse equilíbrio que é totalmente possível, ou seja, é quase como que até olharmos, trazemos esta nossa conexão espiritual e reconhecer que até a própria ciência pode ser divina, não é? Porque ela vem desta sabedoria, destes anos também de investigação, de experimentação, também para nos servir e acrescentar. Sim. Boa. E a seguir, passamos para o 8. O 8, se nós o tombarmos, ele é o símbolo do infinito, não é? Portanto, ele, além de ser um número por si só, ele traz-nos aqui também esta simbologia, recordando precisamente do nosso poder pessoal e da confiança nas nossas infinitas possibilidades. Portanto, é aqui um convite claro para ocuparmos o nosso lugar com coragem, com determinação, com confiança. É muito um convite para sermos o exemplo. E a liderança que está aqui na base do 8 é muito expressa desta forma na prática, ou seja, muitas das vezes as pessoas com vários 8s têm grandes capacidades de gestão, de gerir pessoas, de gerir projetos, de estar aqui à frente, ocupar até cargos de orientação, de gestão de equipas, mas elas podem não reconhecer,
mas se calhar eu até não sou assim tão boa líder. Mas muitas das vezes é ser o exemplo. Uhum. Porque até naturalmente podem-se aperceber que as pessoas até recorrem a elas para pedir conselhos. Olha, o que é que achas? E no fundo elas já estão a ser o exemplo, já estão a partilhar a sua sabedoria neste aspecto. E o 8 também é um convite muito para a materialização, por exemplo, o ano 8, um propósito de vida 8 é para a materialização dos nossos sonhos, para ocuparmos o nosso lugar, não é? E um convite para trabalharmos a nossa confiança. Se cada um de nós ocupar o seu lugar, está a contribuir para o todo, não é? Cada um de nós, eu acredito, que tem um lugar único, portanto, só vai inspirar mais outras pessoas a fazerem o mesmo. E então o 8 recorda-nos muito desta questão de vai, materializa, ocupa o teu lugar, sê tu própria também, porque aqui né, as recordações anteriores, por isso às vezes o 8 também nos convida a celebrar mais. Celebrar mais o 8 e o 4 são os números que às vezes, sem desequilíbrio, nos podem levar mais para algum perfeccionismo. E por isso convido a relaxar e celebrar-nos mais. Sim. E acabamos no 9. Sim. 9 encerra, portanto, o 9 é um convite para deixarmos ir aquilo que já não nos serve. Ou seja, se estivermos a viver um ano 9, já agora não partilhei o ano pessoal, mas também pode ser curioso, o ano pessoal é utilizarmos a nossa data de nascimento sem o ano. Ou seja, no meu caso, eu vou dar o meu caso pode ser um bom exemplo, eu nasci a 27 de junho, por isso eu ainda não fiz anos neste ano, só vou fazer daqui a uns mesinhos. E então eu vou utilizar o 27 do 6, ou seja, vou somar 2 mais 7 mais 6, com o ano 2021, porque a última vez que fiz anos foi em 2021, ok? Então, para todas as pessoas que já fizeram anos neste ano, utilizam a data de nascimento, dia e mês, mais o ano atual, o 2022. Mas quem nos estiver a ouvir, não é? Se ainda não fez anos este ano, utiliza o ano 2021 para este cálculo e vamos obter assim. Por curiosidade, sim. Ias a partilhar o teu? Ia partilhar o meu, que é o 7, porque eu também faço 21 de junho, portanto ainda conto 2021, neste caso. Sim. Que bom, estamos tão próximas na data de nascimento, sim. Então, lá está, aqui esta energia, não é? O 7 também muitas das vezes nos convida aqui para um maior recolhimento, gosta de estar assim no seu espacinho, no seu cantinho. Pode ser necessário encontrar aqui o equilíbrio entre o exterior, não é? O dar, o exteriorizar e o estar também assim mais recolhida, mais conectada com a tua intuição, portanto, pode ser aqui um ano muito também que promove o autoconhecimento, porque o 7 gosta da sabedoria, é mesmo o símbolo da sabedoria. Sim. E sabes que é verdade, porque eu sinto um bocadinho isso, está-me a sentir para voltar para dentro, não é? Para estar comigo, menos para fora e mais para dentro. Isso, boa, sim. E é engraçado porque só antes de ir para o 9, eu lembro-me de passar, tiveste aí 4 meses sem estar nas redes sociais, não é? E afastaste. E eu muitas vezes penso isso, porque é preciso ter coragem, não é? Porque o nosso trabalho, a maior parte do nosso trabalho vem das redes sociais. E é preciso ter coragem da pessoa se afastar, mas eu muitas vezes penso, ou tenho pensado, precisamente neste ano 7, em vou fazer tipo aqui uns meses sabáticos em que vou estar a trabalhar em mim e a criar projetos para fora, mas longe, não é? Mais guardada, e depois então, se calhar, quando começar o ano 8, para fora. Exatamente, sim, é natural, não é, que sim, e aqui está na prática, porque às vezes pode estar a acontecer, lá está alguma necessidade, não é, que se está a revelar internamente e que depois, de facto, quando olhamos para o nosso mapa, ok, pode fazer total sentido, não é, e então sim, quase que alivia a te conectares ainda mais contigo, com o teu sentir. Sim, porque definitivamente, quando passares agora para o ano 8, o convite à materialização, a ocupares cada vez mais o teu lugar, etc. Não significa que agora também não seja importante, mas sim, pode haver essa necessidade. Eu também senti muito essa necessidade no ano passado, sim. Sim. Então, e o 9?
O nove então encerra, por isso ele vai nos recordar do amor incondicional, ele vai ser o símbolo do amor, aquele amor que também liberta, não é? O verdadeiro amor incondicional, que dá espaço para outro ser, que dá liberdade, que tem aqui um entendimento por esse motivo mais profundo, até mesmo perante aquilo que o outro está a sentir, perante aquilo que o outro é. É o símbolo da generosidade, do altruísmo. Por exemplo, pessoas com o 9 no propósito também é muito de trazerem amor ao mundo, serem amor, recordarem-se que, e recordarmos todos, não é? Que somos também o amor das nossas vidas, por isso, quando não está em desequilíbrio, pode haver aqui alguma devoção excessiva ao outro, ou seja, é importante também cuidarmos de nós. O 6 e o 9 têm aqui movimentos muito semelhantes. Tem aqui o traço, não é, de cuidador, o traço quase de salvador, e portanto é importante também estarem bem e terem um copinho cheio, não é? O nosso copinho cheio para depois transbordar e para dar assim. Mas o 9 é muito, como encerra um ano 9, é muito de, ok, o que é que eu posso deixar ir, que já não me está a acrescentar na prática, para abrir espaço para o novo, porque depois do 9 vem o 10, vem o 1. Voltamos à unidade, mas no fundo é um ano também de convite a alguma expansão, porque esta expansão através do amor incondicional e do desapego, quando equilibrado, dá aqui uma grande oportunidade de transformação e evolução e autoconhecimento. Espero não ter falado muito. Sim. Não, ótimo. Olha, do que tu estás a dizer, eu acho que também é muito útil fazer um mapa numerológico das pessoas que nos são queridas, não é? Dos nossos filhos, para os conhecermos melhor e percebermos como é que eles estão em cada fase, e para muitas pessoas também, em termos amorosos, de relacionamentos, não é? Muitas vezes também é um grande desafio, muitas vezes as pessoas querem saber o seu propósito, e há bocado falavas do propósito, e eu no outro dia ouvi num podcast e achei maravilhoso, nós andamos sempre à procura do nosso propósito, quando nós deveríamos estar era preocupados em defender o nosso propósito, porque o nosso propósito já está cá, já existe, não é? Nós temos é que estar preocupados em defendê-lo e em descobrir qual ele é, mas pode defender, não é? Sim. Portanto, as pessoas estão muito preocupadas em descobrir o seu propósito, mas também outra questão muito importante na vida das pessoas é os relacionamentos amorosos, não é? A pessoa pode, de alguma forma, conhecendo o seu mapa numerológico ou fazendo da pessoa com quem está, consigo perceber se há conexão, se em termos numerológicos se bate certo, se não bate, se há um match, ou se não há, isso vai ser sempre uma coisa mais difícil. Sim, pode ser desafiante. Eu prefiro olhar para essa tomada de consciência enquanto olhar profundo para as necessidades individuais e depois para as necessidades entre casal, não é? Ou seja, no caso de um casal, mas também a numerologia pode ser aplicada até em recursos humanos, a gestão de equipas, entre os filhos, não é? Ou seja, se nós temos 2 filhos, é muito curioso ver quais são as necessidades de uns e como é que se complementa com o outro, mesmo até através do mapa individual de cada um. E por isso então eu prefiro olhar não tanto como compatibilidade, mas sim, não é? Ou seja, se eu tiver mais consciente perante as necessidades do outro, perante os dons do outro. Vamos supor aqui os 4, não é? E os 5, só trazer aqui um exemplo. Eles complementam-se muito, mas eles têm movimentos ligeiramente opostos. No entanto, o 5 precisa muito de a energia do 4, porque o 5 às vezes pode ficar mais aéreo, não é? Então querer ser muito livre, muita experiência, muita novidade e trazer às vezes pouca organização, trazer pouco os pés assentes na terra do 4. E então pessoas que têm no mapa alguns 4, quando estão em conjunto com pessoas com 5, pode haver aqui um equilíbrio muito grande, desde que um e o outro, né, consigam aqui encontrar um ponto de equilíbrio e de respeito mútuo. Por isso, eu particularmente, eu gosto muito desse estudo e mesmo até quando fiz os mapas dos meus familiares, do meu companheiro, às vezes até quando queria alguma parceria e se a pessoa até tem formação em numerologia, olha, vamos aqui ver por curiosidade os nossos mapas, é muito curioso porque percebemos na prática como é que aquela pessoa depois também se vai expressar e pequeninos detalhes conseguimos perceber, olha, está tudo certo, não é? Porque ela tem esta necessidade por satisfazer, através de determinados números também, claro, aqui olhando para a numerologia enquanto ferramenta principal de análise e de estudo, e por isso é que ela nos fala tanto do comportamento humano.
E depois, então, como é que conciliamos tudo? Sim. Começamos a perceber que muitas coisas é feitio, não é defeito, não é? E, portanto, aceitamos melhor, não é? Exatamente, sim. Tu dizes que podemos usar ainda a numerologia para nos conectarmos à nossa casa, ao local de trabalho, porque os locais também têm uma vibração específica, não é? Como é que nós vemos na casa? É pela morada, pelo número da porta, pelo andar? Como é que se vê da casa ou do trabalho? É pelo nome, pelas letras? Sim, olha, eu amei também frequentar, uma das formações que eu frequentei foi terapia sistémica de ambientes. Traz aqui muito o olhar sistémico para a casa, etc. Mas quando eu estudei essa formação, ainda me despertou mais interesse na numerologia da casa. E então foi assim uma mescla, uma mistura muito, muito especial para mim. E sim, como é que nós podemos calcular então o número da nossa casa? Aqui é simples, mas vamos dividir as casas em moradias e em prédios, ou seja, apartamentos, porque cada apartamento vai ser calculado de forma diferente se for uma moradia, ok? Então, sim, não é como partilhaste, pelo número, não é pela morada. Aqui vamos colocar a morada um pouquinho de parte, mas vamos olhar para o número da porta. E então, como é que nós vamos olhar para o número da porta? Se for uma moradia, vamos supor que moramos na Rua da Felicidade, número 22. A moradia vai ter o número 22, igual a 4, apesar de que é um número mestre. Os números mestres são todos aqueles compostos por 2 dígitos iguais, não é? O 11, o 22 até o 99, sim. Mas também podia ser a Rua da Alegria, número 132, ou seja, 1 mais 3 mais 2, ou seja, 4, 5, 6. Teria a vibração 6, está bem? Portanto, isto no caso das moradias. No caso de um apartamento, se for rés do chão, isto é muito giro, porque isto depois até se explicou e se tornou mais claro para mim através da outra formação da terapia sistémica de ambientes, porque os lugares têm um determinado psiquismo, que é a energia vibracional, não é? A vibração do lugar. E os rés do chão vão ganhar o número da porta do prédio com a soma da sua letra, ou seja, se nós estamos no rés do chão direito, o rés do chão aqui não vai ser considerado, não é? Vamos colocar de parte como se fosse a morada, vamos colocar o D para cálculo, que convertido a um número, neste caso é o 4, pela tabela, exato, pela tabela pitagórica, e vamos somá-lo, vamos supor que estamos num prédio com o número 1, né? Ou seja, Rua da Alegria, número 1, lote 1, com o resto de chão direito. É o 4 do D mais 1, exatamente, portanto estamos numa casa 5. E se for no meu caso, que é resto de chão, mas é esquerdo e direito, não tem resto de chão, não tem direito nem esquerdo, quanto só como o número da porta. É só, exatamente, ou seja, só existe esse resto, o teu resto de chão? Só. Sim, então é o número. Primeiro direito, cima esquerdo, mas no resto de chão é só um. É só, portanto é só o número da porta, exatamente, isso é muito giro, sim, porque é o nível da entrada, sim, que vai aqui fundir, digamos, sim, com o resto de chão. E depois, todos os que estão acima ou abaixo, porque podemos ter cabo, não é? E podemos ter primeiro, segundo e por aí fora, então aí nós vamos olhar para o número do lugar e não vamos, do apartamento que está na porta, e não vamos considerar aqui o número da porta do prédio. Isto é um pouquinho quase como o ano universal e o ano pessoal, ok? Ou seja, porque muitas pessoas depois perguntam, certo, mas então significa que eu vou ignorar todo o número do prédio? Não necessariamente. Num estudo aprofundado da nossa casa, nós vamos na mesma trazer esta vibração, ou seja, se estamos num prédio com a vibração 1, este 1 tem aqui também uma mensagem, mesmo que nós estejamos num andar superior ou inferior. Ok? Mas na prática, para efeitos de cálculos, nós só vamos considerar mesmo os números de porta. Ou seja, se eu estiver num quarto esquerdo, o E vai ser, não vamos considerar o esquerdo, ok? Consideramos só a primeira letra. Isso, exatamente, o E, o D para o direito, o F para a frente, por exemplo.
E isto varia muito, não é? Porque às vezes até podemos só ter mesmo números, podemos ter outras letras, não é? Às vezes o M, há sim vários prédios com vários apartamentos por andar, portanto vamos sempre pegar na primeira letra que aparece e nos números, e somamos. E então o quarto, estava a dizer o primeiro, se calhar, não é? O primeiro esquerdo será 1, ou seja, do primeiro, aí já vamos considerar o andar, mais o E. Ou seja, o E, que é o 5, aqui é uma casa 6, porque no resto só nós não consideramos o andar, porque é o 0, ou seja, é por isso que nós não consideramos. Assim. Exatamente, sim, mas depois no primeiro, segundo, terceiro já vamos considerar essa posição como número. E na cave? Na cave. Sim, e na cave vai ser igual, só que nós não vamos considerar nem um negativo nem um positivo, porque perante a numerologia, há até um cálculo, um dos nossos cálculos é o desafio de alma, pode dar negativo, mas para a numerologia não há positivo nem negativo, ou seja, é em módulo. É como nós, quando estudávamos em matemática, é o número em módulo. Né? E então, como é um número em módulo, a cave, se for menos 1, vamos pegar no 1 e vamos somá-la, se for menos 1 esquerdo, vamos menos. É 1 mais o E, portanto vai ter mesmo do primeiro. Sim. É super interessante. Há bocado estavas a dizer que hoje em dia já há várias empresas que também que utilizam a numerologia nos seus recursos humanos para gestão e contratação de equipas, não é? Novas pessoas. Em Portugal já há empresas a usar a numerologia à contratação. Sim, exato. Olha, por acaso uma das últimas empresas por onde eu passei, eles estavam já muito conectados, eles tinham na parte formativa, tinham ferramentas, havia mesmo lá o diretor até o coordenador de formação dos novos colaboradores, ele já tinha formação em coaching, em programação neurolinguística e estavam a explorar mais ferramentas, ou seja, não estavam ainda a aplicar na prática a numerologia, mas estavam à procura de mais ferramentas, tal e qual como a numerologia. Eu posso partilhar que não sei em Portugal algumas que utilizam na prática, mas sei que no estrangeiro passaram mesmo essa informação numa das formações que eu tive e que acho incrível, não é? Acho maravilhoso, maravilhoso. Sim. Olha, cada ano tem, como já vimos, um significado numerológico, tal como o mês, não é? Sim. 2022, para além de ser um ano de tríade numerológica, pela repetição do 2, que já falaste também, ele contém um fenómeno, vi agora num post teu que é maravilhoso, que acontece poucas vezes, que é o fenómeno da montanha. Queres-nos explicar na prática o que é que isto quer dizer? Sim, é muito giro, porque este ano é assim mesmo em termos numerológicos um convite gigante à expansão. Eu sei que todos os momentos estão, não é? Mas os fenómenos este ano que poderão lá estar a acontecer, não olhando para a numerologia como futurologia, mas como análise de tendências, não é? De estudo, lá está, do comportamento humano e vibracional, pode estar aqui cada vez mais coisinhas a virem ao de cima para nós olharmos para, ok, como é que deste momento desafiante eu posso transformar. E é muito curioso, porque além de termos então aqui a repetição, não é, do 2, 3 vezes, que tem aqui uma grande mensagem, que é aqui um olhar. Em 2020 era um convite para olharmos para a intensidade a duplicar do 2, não é? Este ano é um convite para a intensidade a triplicar do 2. Daí podermos também estar a sentirmos mais sensíveis, etc., por causa aqui do 2, a sensibilidade, mais emoções. E o ano de montanha, ou seja, a montanha em si dentro do próprio ano, significa que numerologicamente nós começámos o ano agora, em abril, porque começámos com a vibração 1. Nós em janeiro estávamos com a vibração 7 enquanto mês universal, passámos para 8 em fevereiro, março 9 e só agora é que estamos a começar. E vamos ser convidados a vivenciar estes ciclos de transição, não é? Esta vivência entre o 1 e o 9. Daí chamar-se montanha, porque nós estamos aqui em baixo, não é? No 1, claro que vai crescer. Exatamente, e finalizamos com a vibração do 9 em dezembro. Na prática, isto é um convite a nós passarmos por todas as mensagens, lá está, dos números, de cada número, é mesmo para nos abrirmos a esta expansão neste sentido, ou seja, de tudo é importante, vamos agora olhar, não é, para cada parte nossa e como é que individualmente e coletivamente
Cada mês olhamos uma parte de nós, não é? Isso mesmo, sim. Olha, e novidades? Eu sei que vais ter o Wild Retreat, quero muito saber sobre isso, espetacular, com a Diana Osório e também com ali a mãozinha da Cláudia Machado também. Conta-nos tudo, para quem é, onde é, as datas. Sim, olha, foi assim um sonho. Eu quando deixei a Aventura, eu senti que deixei aqui um sonho por realizar, porque eu tinha ido em janeiro de 2021 para Portugal de novo, porque assim eu senti e senti, olha, deixei ali um sonho por realizar, mas ainda não tinha também tudo muito claro, não é? Ainda não tinha aqui a clareza de como é que queria realizar, com quem é que queria realizar, porque sozinha não faria sentido, e nisto também me cruzei com a Diana, uma profissional assim incrível, uma amiga, uma colega que tem acrescentado imenso ao meu caminho, e numa conversa muito descontraída, pronto, ela também tinha o sonho de realizar um retiro, portanto, para mim não podia ser, no nosso momento atual, não é? Não podia ser a pessoa mais certa para embarcar comigo e para, no fundo, proporcionar-nos esta experiência, esta oportunidade, digamos assim, conjunta. E então vai acontecer de 24 a 27 de junho, aqui em Fuerteventura. Esta ilha é assim, muito, muito crua, não é? Portanto, convida-nos muito a esta liberdade de ser, daí também o nome do nosso retiro. Queremos aqui trazer também o acolhimento de todas as nossas partes. Há bocadinho estávamos a falar, não é, do ano da montanha, todas as nossas partes é para serem olhadas, portanto nós também queremos trazer aqui esta energia, este autoconhecimento, corpo, mente, coração, e portanto não é só para ficar, vamos passar muitas ferramentas práticas para também as pessoas não só experienciarem, integrarem no retiro, como também depois levarem para o seu dia-a-dia, e portanto vai acontecer em junho. Ainda estão as inscrições, ainda algumas estão disponíveis, sim, portanto sintam-se à vontade. É giro dizer que Porto Ventura é assim muito cru, porque é este convite então também a despir estas camadas, isso, não é? Tirar estas camadas de cima, a descascar esta cebola, não é? Para chegarmos de facto à nossa verdade. Olha, e sei também que vais fazer, e fica já aqui o dedo no ar, que quero participar. Que bom, do curso de numerologia que vais lançar a partir de setembro, não é? Sim. Para começar em setembro, vais lançar antes, mas para começar em setembro, não é? Exato. De que é que consta, quantos meses são, quanto tempo, qual é a duração? Sim. A pessoa depois pode trabalhar nessa área ou é mais para se conhecer melhor a si própria e trabalhar em si, ou se pode depois dar consultas, se assim entender. Sim, olha, muito grata também pela oportunidade de partilhar contigo, porque eu este ano estamos agora mesmo a concluir, até nos está a custar terminar, mas faz parte, não é? Também o encerrar ciclos e deixar ir, mas está a terminar a segunda edição do curso. A primeira eu fiz também em parceria, agora a segunda também estou em parceria, porque a Diana também interviu, também a Nádia Pinto também interviu, por isso gosto sempre de que o curso, esta viagem de formação pela magia dos números, pela linguagem de amor dos números, seja assim o mais completa, e é no fundo também um curso de desenvolvimento pessoal, e então sim, ele vai dar resposta aos dois tipos de objetivos, ou seja, é um curso de desenvolvimento pessoal, em que ficamos sim a conhecer-nos melhor, em primeiro a nós, né, mergulhamos mesmo no nosso mapa, mergulhamos também em nós através de outras ferramentas que trazemos assim. O primeiro mês é de autoconhecimento. O segundo, o curso está com a duração entre 3 meses e meio a 4 meses, portanto, porque tem só ali uma outra pausa, é todos os domingos, mas há ali um outro domingo a meio para também nos permitirmos parar, cuidar, nutrir, estudar, porque as aulas são assim um pouco intensas no bom sentido, porque ainda são 3 horas. É online, mas temos um encontro presencial no final, sim. E foi, por exemplo, da primeira edição, o encontro que nós já realizámos foi assim, mágico, muito especial, porque nós vivermos toda esta jornada de transformação e autoconhecimento e depois no final encontrarmos presencialmente, quando ainda algumas de nós não se tinham cruzado presencialmente, é mesmo aquela sensação, eu conheço há anos, não é? Eu conheço desde sempre, assim, e é tão bom abraçar e sentir finalmente, sim. E portanto tem esse encontro incluído. E dá então para, ou seja, se sentires no final da formação, não é, em seres terapeuta, ou quem sentir em ser terapeuta,
fica com todas as ferramentas e com todo o apoio para o ser com confiança, até porque no final deste curso é um curso em conjunto, é em direto, as aulas são em direto comigo, e ficam gravadas, apesar de tudo, se não pudermos estar em direto num determinado domingo, se não pudermos estar, temos acesso à gravação durante um ano, à vontade também para revermos o estudo, revermos conhecimentos. O curso é acompanhado de um manual também bastante completo que nos dá todas as ferramentas e no final ainda há uma mentoria individual, mesmo para, de uma forma mais próxima, não é? Eu conseguir esclarecer algumas dúvidas, algumas questões, partilhar aquilo que for mais necessário no final. E então, por isso, é para pessoas que desejem investir no seu autoconhecimento, mas também para pessoas que desejem depois ser terapeutas de numerologia, criar até o seu próprio projeto, misturar a numerologia com outras ferramentas, com outras... Eu acho que é isso que é fantástico, não é? A pessoa poder juntar várias ferramentas que vai aprendendo e criar depois um método seu para poder trabalhar. Completamente, sim. Fica muito especial quando isso acontece, sim. Olha, Ana, foi assim um prazer enorme falar contigo. És assim uma fonte de sabedoria, de inspiração. Muito grata. Para marcar contigo a minha leitura numerológica, porque é super completo. Eu não sabia que numa leitura fazias logo essa vertente toda, não é? Sim. E portanto muito grata por teres aceito este convite e espero que as pessoas gostem tanto quanto eu gostei da nossa conversa. Muito grata a ti, a sério, é uma honra poder ter estado aqui, foi um gosto partilhar contigo, ser guiada e fluir contigo, por isso obrigada mesmo por esta oportunidade e por também seres assim, sabes, acolheres-me tão bem e também transmitires tanto amor, tanta luz, tanta recordação importante para todos nós, por isso obrigada.